Hello, hello, meus amores! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal De Frente com a Maia. Já vou pedindo para vocês, pedindo não, vou implorando. Curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam no canal. Gente, me ajuda! Estamos quase chegando a 15 mil inscritos. Gratidão a todos vocês que curtem meus vídeos, que comentam, que compartilham, viu? Mesmo que vocês não gostem de comentar, deixa só um coraçãozinho, já tá ótimo, gente. O vídeo de hoje eu vou falar de quê? De várias amigas minhas que eu perdi ao longo dessa vida de 33 anos. Meninas que eu perdi antes do acidente e depois da fatalidade que aconteceu comigo, viu? Eu vou contar a história de um pouquinho de cada uma delas, né? Como foi, mais ou menos, a perca de cada uma delas, porque é muito cruel o nosso meio, né? O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo, né, gente? Lidera o ranking, né? No mundo inteiro. Então, imagina. O Brasil é um país muito preconceituoso com a gente. Os homens gostam? Eles amam, adoram, mas é tudo no sigilo. Tudo no sigilo. Então isso é muito complicado, muito complicado. E a maioria das vezes quem nos mata é os próprios homens, os próprios clientes. Quando não, a nossa semelhante, né? Nossas amigas trans. O primeiro caso que eu vou contar é um caso muito assim, que teve muita repercussão aqui em Brasília, que foi depois que eu fiquei tetraplégica, foi a Agatha Lins. A Agatha Lins é uma menina linda, cheia de vida, jovem, de uma beleza, gente, um cabelo enorme, natural, assim, no meio abaixo do meio das costas. Conheci a bichinha tadinha em Belo Horizonte. A gente trabalhamos junto na Avenida Afonso Pena, que é uma avenida onde as meninas trabalham como acompanhante. Conheci ela, a gente saiu para boate juntas lá em Belo Horizonte. E aí ela esteve aqui em Brasília para trabalhar na casa da Drica. A Drica é uma menina que tem uma casa de diária, minha amiga, viu? E ela veio trabalhar aqui num lugar onde eu também trabalhei, que já foi muito bom. Gente, pensa num lugar que já foi, deu muito dinheiro, porque é uma zona de indústria de motéis. E lá funciona 24 horas por dia. Só que eu sempre gostei de trabalhar lá de dia, nunca gostei de trabalhar à noite, porque é muito perigoso. Em todo lugar que as meninas trabalham como acompanhante na rua, à noite é muito perigoso, é onde acontecem as coisas mais terríveis. E aí ela veio para trabalhar aqui em Brasília, e eu já tinha acontecido um acidente comigo, a fatalidade. Já tinha ficado tetraplégica. E ela era muito linda, gente. Muito feminina, muito educada. E aí o que aconteceu? Ela estava na rua trabalhando, eu me lembro até hoje, ela gostava de trabalhar só de leg e top de academia e tênisinho. Ela gostava de usar tênis na rua. Ela era muito feminina, muito feminina. E aí umas bichas da casa de uma cafetina que hoje em dia tá presa, a Letícia daqui de Brasília, umas bichas que não é daqui, se eu não me engano, do Belém. Era de Belém ou era de Belém mesmo? Se eu não me engano. Era Belém. 4 vieram para casa dessa cafetina que tá presa. E nessa casa dessa cafetina que tá presa, só trabalha marginal. Inclusive, ela é um marginal, né? Ela é um assaltante, né? Que aquilo ali pra mim não é uma mulher trans, é um assaltante, né? Tem toda a figura de mulher belíssima, mas só prestou a vida inteira para fazer maldade, aprontar e roubar os outros. Por isso que está no lugar que está hoje em dia presa. E que fique lá por muitos e muitos anos. E aí essas bichas vieram para casa dela trabalhar lá e ela aceitava de tudo. Bichas que usavam entorpecente, bichas que roubavam, aprontavam com os clientes. E nessa época, como é um ponto grande, era tudo dividido. Tinha a casa da Drica, tinha a casa da Letícia, tinha a casa da minha amiga Adriana Galisteu, tinha a casa da Júlia Labelli, afinada Júlia Labelli, que eu vou contar a história dela aqui também, que tinha uma casa de diária. A Raica Souza, a Emily também descia algumas bichas lá, a Emily também tinha um ponto lá também. E aí o que acontece? Essas bichas da casa da Letícia, era tudo um bando de marginal, gente, só prestava para roubar, para aprontar. E ela ficou com inveja recalcada com a beleza da Agatha Lins, que estava na casa da Drica, lembra? Que eu contei? E aí ela começou a inventar a história, que ela tinha inventado não sei o quê,
da Letícia, e a Agatha Lins não mexia com ninguém, gente. Ela não mexia com ninguém. Ela era quieta no canto dela. Lógico que todo mundo, quando vai mexer com a gente tem que se defender, né? É lógico que a gente não vai apanhar na cara também e ficar calada, né, gente? Ainda mais no meio da gente, né? Que tem muito isso. E aí ela fez uma máfia dessas bichas de Belém. Eram 4. Eu conheci 2, trabalhei com 2 em Goiânia. Roubavam lá, aprontavam horrores. Já tinham uma fama péssima. E aí, minha filha, um belo dia, a Agatha Lee estava trabalhando na rua e essas 4 bichas pegaram ela pelas costas de facão e correram atrás dela, correram atrás dela. Ela entrou para dentro de uma fábrica, na verdade, distribuidora dos Correios. Ela correu lá para dentro, porque essas bichas iam bater nela, ela pensava, né, que ia bater. Só que no final das contas, o que aconteceu? Essas 4, na covardia, né, porque se fosse só uma, a gente dá um jeito, né? Até 2, mas 4, com a faca ainda, matou a coitada, esquartejou ela inteira dentro desses Correios e ninguém fez nada. Gente, tem vídeo, se você botar assassinato de Agatha Lins, Brasília, eu acho que deve aparecer alguma coisa, foi maior repercussão. Nossa, e ela é de Rondônia, essa Agatha Lins. E aí a Drica pegou, saiu em todos os jornais, a Drica me ligou, me contou e ajudou a mandar o corpo dela para a cidade dela, a mãe dela veio buscar ela. Gente, uma menina super jovem, sabe? Cheia de vida, cheia de planos pela vida. Então, assim, morta, né? Matada por esses marginais, né? Porque de covardia, de inveja, né? Por inveja, porque a bicha ganhava muito dinheiro. Gente, vocês não estão entendendo. Os homens ficavam esperando ela voltar dos programas para poder sair com ela. Porque ela era muito bonita, muito feminina, a Agatha Lins. E aí o que aconteceu? Passou, como a lei do retorno, né? É certa. Essas bichas foram presas pelo assassinato de Agatha Lins. Foram presas. E depois que elas foram presas, o que aconteceu? A casa dessa cafetina também, essa Letícia que tá presa, tombou. Aí ela foi presa também. Ela foi presa e tá presa até hoje na Papuda, que é o presídio daqui de segurança máxima de Brasília. E dizem que essas bichas que mataram a Agatha Lins, hoje em dia, batem na Letícia. Porque elas culpam, né? E na verdade foi. As bichas estão lá presas por conta da Letícia, de maldade da Letícia, de fofoca dela. E também porque elas são maldosas, né? Com certeza, essas bichas não estavam com boa intenção. Mas é tudo na vida, gente. O que você planta, você colhe. E muito triste, eu estava assim, eu fiquei muito chateada, fiquei muito sentida com a morte dela, porque foi por pura maldade, por pura inveja que mataram a finada Agatha Lins. E aí a minha outra amiga que mataram também foi assassinada, só que dizem, né, que foi por um cliente, né? Dizem que foram por cliente. Eu não sei, eu duvido se foi por cliente, porque ela tinha um namoradinho e esse namoradinho extorquia muito dinheiro dela e era muito bonitinha, gente. Muito bonita. E ela se vestia toda de rosa, toda de rosa. Ela era loira e descia toda parecia a Barbie ela. Bárbara, Bárbara Barbie, as bichas chamavam ela. E aí ela descia pra rua toda de rosa, toda loirinha. E aí, meninas, um belo dia, a gente estava na rua trabalhando e nada dela chegar, nada dela chegar. E a gente já estranhou já, porque ela era muito pontual na hora de chegar e na hora de ir embora. E da onde eu trabalhava, dava para mim ver ela, porque eu trabalhava no Riviera, que é um hotel que tem, e ela trabalhava um pouco mais para cima do Riviera. Dava para mim ver ela, e próximo também trabalhava a Rafaela Ketches, e trabalhava também a Rafaela Chatela, daqui de Brasília. E aí a gente comentou, ué, a Bárbara não veio hoje pra rua, e a gente ficou preocupado, mas a gente falou, talvez ela não quis vir hoje pra rua. E no outro dia a mesma coisa, gente, nada da Bárbara chegar, nada da Bárbara chegar. E aí o que acontece? A gente começou a duvidar que tinha acontecido alguma coisa, se perguntar, gente, tá alguma coisa errada, ela não perde um dia, ela sempre tá aqui no pontinho dela quietinha. E ela era muito bonequinha, muito barbizinha, gente. Ela só descia de rosa. Amava rosa.
Ela era fã, assim, da Barbie, nossa senhora. E ela morava na Asa Norte, que é um bairro que tem aqui. E aí, minha filha, uma bela noite, chega o comentário, as bichas começaram a comentar que a Bárbara tinha morrido, que tinha encontrado ela no apartamento dela, morta, que tinha sido um cliente que tinha enforcado ela com a mangueirinha do chuveiro. Só que aí ficou nisso, né? Se foi a maricona, se foi o cliente que fez isso com ela, ou se foi esse boyzinho que ela tinha um casinho com ele, porque esse bofe, ele mexia com as coisinhas meio erradas, né? Mexia com as colocação. E aí a gente ficava em dúvida se foi ele, se foi o cliente. Afinal das contas, a gente nunca ficou sabendo na realidade quem foi que fez a maldade. Só sabemos que ela foi morta, ela era jovem, devia ter no máximo o quê? Eu acho que ela tinha no máximo 26, 20, não, acho que ela tinha uns 25. Ela tinha 25 anos. Jovem, né, gente? Apesar que a nossa expectativa de vida é até 35 anos. E aí foi isso, gente, que aconteceu com a Bárbara Barbie. Também fiquei bem sentida com isso também. A rua depois ficou pesada, o clima, a gente tudo ficava com medo, sabe? Depois que acontece uma coisa dessa na rua onde a gente trabalha, que acontece de a gente perder alguma amiga, matar alguma amiga da gente, a gente fica meio em pânico, com medo de ser a próxima, né? Porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe quem foi. A gente nunca tem a certeza absoluta, né? De nada. É tudo suposições, é achismo. Mas algumas vezes a gente tem a certeza sim de quem foi que fez, igual o caso da finada Júlia Labelle. A Júlia Labelle era a menina que tinha casa lá na Coca-Cola. Lembra que eu falei para vocês? Que ela tinha uma casa diária? Então, aí ela. A Júlia foi um caso recente, não tem muitos anos que aconteceu isso com ela, não. Ela estava trabalhando na Asa Norte, só que ela tinha um ponto dela em Taguatinga. A casa dela era em Taguatinga. Eu cansei de ir lá várias vezes. E ela queria abrir uma casa, né? Ter apartamentos para as meninas trabalharem na Asa Norte. E ela veio trabalhar aqui junto com outra menina, assim contar uma história, né? Veio de carro, veio trabalhar. E tem um cliente, na verdade um cliente não, né? Um assassino, que é muito conhecido aqui em Brasília, que se chama Coruja. Eu já fui vítima dele, já levei uma facada dele na perna quando eu tinha 14 anos, assim que eu caí na rua. Ele é um cliente, é um homem muito conhecido. É ele e o cigano. São dois homens aqui que as bichas correm igual o cão corre da cruz. E eles estão vivos até hoje, essas pestes. E aí ele me deu uma facada na perna, porque a gente foi fazer um programa no estacionamento. E eu percebi que ele queria tirar o preservativo. E eu não deixei, comecei a fazer escândalo. Ele já tinha me pagado adiantamente, né? O dinheiro do programa. E aí, no que eu fui correr, ele me deu uma facada. Só que a facada, graças a Deus, pegou na perna. E aí foi esse retetê todo. E de lá pra cá ele fez maldade com várias meninas. E a Júlia Labelle adorava beber. Gente, ela gostava muito de beber. E disse que ela tava na Asa Norte trabalhando, ela e essa amiga dela. E ela só andava com papapum. Papapum é revólver, pra quem não sabe. Porque é babado, né? E aí ela pegou e disse que teve uma confusão com essa coruja, essa maricona. E disse que no meio dessa confusão ele sacou uma faca e esquartejou as duas. Eram duas meninas, porque ele arrumou uma confusão com a Júlia. E a outra bicha viu, correu para defender ela. Só que esse homem parece que tem um capeta no corpo. Gente, o capeta no corpo. E aí ele pegou, esfaqueou a Júlia. E a outra bicha veio para se defender. Esfaqueou ela também, gente. A Júlia disse que tentou entrar dentro do carro, dizem assim que ela tentou entrar para ir para o hospital, mas não conseguiu, já morreu ali mesmo no local. E a outra menina conseguiu sobreviver, ela conseguiu ser atendida, ficou com várias sequelas, mas conseguiu ser atendida. Então, esse cliente, essa coruja, esse cliente que a gente conhece ele assim, gente, ele já fez maldade com muitas meninas daqui de Brasília, muitas meninas. Recentemente veio uma amiga minha trabalhar aqui, e ele também tava perseguindo ela, tava perseguindo ela. Aí eu chamei a menina que ela tava na casa e falei assim, fulana, esse demônio não tava foragido porque tinha matado a Júlia? Aí a bicha me falou assim, não, ele ainda tá vivo e soltíssimo, pronto pra fazer maldade. Tá aqui em Brasília. Eu falei, pois é, ele tava perturbando a minha amiga. Aí essa bicha que alugou o apartamento pra ela, foi lá e explicou pra ela que ele era, eu já tinha falado e tudo, as características dele, para poder fazer maldade com ela, né?
Imagina eu perder mais uma amiga recentemente para essas maldades dessas mariconas, desses clientes. Dizem, né? Dizem também que ele tinha vontade de ser uma mulher trans, uma travesti. Mas ele nunca teve coragem de fazer a transição. Então dizem que ele tinha ódio da gente, inveja da gente. E ele era, realmente, na minha época, ele já era um pouco estranho. O jeito dele era estranho, o comportamento dele, as roupas dele. Dava pra ver que ele parecia um gay afeminado, digamos assim. Então eu acredito nessa história sim, que ele tinha vontade de ser uma mulher trans e não teve coragem. E por isso esse ódio dele com a gente, né? Ou então por mais pura maldade mesmo que tinha dentro dele, né? A minha terceira amiga, é a terceira que mataram? É a terceira. Foi a Bruna, a Morango. Quem não lembra da Morango, gente? Linda, 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 gente. Um corpo assim, um corpo enorme de silicone, sabe? Peitão, narizinho, bocão. Só que assim, a Morango era muito complicada, porque quando eu conheci ela, ela era bem novinha e ela tinha uma deficiência no braço. Porque ela aprontou com o cliente e o cliente passou por cima do braço dela de carro e ela tinha uma deficiência no braço. Aí todo mundo conhecia ela como a Morango, Morango do bracinho, né? As bichas chamavam ela. E aí o que que acontece? Gente, muito jovem. Eu vi ela antes de morrer, acho que 8 dias. 9 dias no máximo, que eu fui na casa da Drica. Lembra a bicha que eu falei que tinha casa? De diário, eu fui na casa dela, visitar ela e a Morango tava lá. Uns 8, 9 dias antes da fatalidade toda acontecer com ela. E aí também é um dizem, né? As pessoas acham, até hoje ninguém sabe qual foi a realidade. Dizem que ela se envolveu com o marido de uma cafetina, não era daqui de Brasília essa cafetina, e diz que essa cafetina ajudou ela de morte. E diz que foi essa cafetina. Só que eu não sei, gente, a gente nunca sabe da realidade. E muitas meninas comentam que era cliente dela do passado que veio para fazer maldade que matou ela. Só que eu duvido muito, porque nessa época a Morango já não descia mais pra rua, ela não trabalhava na rua mais. Ela tinha aberto a casa dela, ela tinha uma casa de diária também, e ela não descia mais da rua, tinha muitos anos que ela não trabalhava. E aí disse que foi um cliente que ela fez maldade no passado, que ela tinha apontado com ele, que veio e tinha se vingado dela. Mas eu acho que foi por conta desse homem que ela estava se relacionando. Ela se relacionou com um homem, com esse bofe, e essa cafetina mandou fazer isso com ela. Com os dois, na verdade, né? Porque ela estava no restaurante, almoçou, dizem assim que ela almoçou, e depois ela foi embora, entrou no carro dela, ela tinha um HB20 preto, entrou no carro dela, junto com esse bofe, e disse que passou umas pessoas de carro e deram um monte de tiro no carro dela. Um monte, um monte, um monte, um monte. Então era uma coisa realmente para matar mesmo, para executar ela de verdade. E aí o que acontece? Dizem que ele não morreu. Parece que ele não morreu. Ele teve várias sequelas, mas ele não morreu, mas ela morreu. Gente, e nessa época, Brasília, assim, esse ponto estava muito violento, esse ponto onde as meninas trabalhavam, porque as meninas de outros estados vinham para cá e aprontavam muito, sabe? Roubavam os clientes, batiam nos clientes, quebravam os carros dos clientes. Na minha época também tinha isso também, mas acho que era menos, porque não tinha tantas meninas de fora, de outro estado aqui. Geralmente essas meninas que aprontam, que batem, que roubam os homens são de outros estados. Porque as bichas que aprontam, elas não são doidas de aprontar com os homens e ficar no mesmo ponto dia e noite. Porque sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Eles se vingam. E aí, o que que aconteceu? Tava muito terrível Brasília nessa época. As bichas estavam aprontando muito. A casa dessa Letícia tinha muita bicha de outro estado. E como ela só queria saber do dinheiro, ela não queria saber se a bicha estava roubando, se a bicha estava trabalhando honestamente, ela só queria o dinheiro. E aí os clientes voltam e matam as meninas, né? E aí, mas eu não acredito que o caso da Morango foi um caso de cliente, não. Eu acredito que foi esse caso mesmo, desse bofe que ela se envolveu, que era marido dessa cafetina, porque no meio da gente tem muito isso, gente, de morte, porque outras travestis matam outras por conta de homem, por conta que a bicha fica com o marido dela, e elas vão lá e matam, e é babado, né?
É babado se envolver com marido de bicha. Eu tenho um pavor. Nunca gostei de estar perto, nunca fui de estar olhando, não gosto. Porque eu sei que gera uma briga, gera máfia, gera morte. Gente, eu sou uma pessoa que eu sempre corri de briga, sempre corri de confusão, nunca gostei de confusão. Sempre fui uma pessoa let's go da paz. Sempre fui de casa para o trabalho, de trabalho para casa. O máximo que eu ia de vez em quando era para discoteca, mas nunca gostei de confusão. Chegava na rua, ficava no meu canto quietinha, cumprimentava todas, todas me respeitavam, eu respeitava todas, mas a gente nunca tinha essa. Eu nunca tive essa maldade de fazer maldade com as próximas, né? Com as outras meninas trans. Porque, gente, o meio da gente, a gente já sofre tanta maldade pelos homens, pela sociedade, é tão sofrido, então a gente fazer maldade com a próxima, que sabe tudo que sofre igual a gente, mas muitas meninas não têm esse pensamento, não têm essa cabeça, né? Às vezes, a maioria delas são mortas por elas mesmas, por semelhante delas, né? Outras delas, na verdade. Eu sempre fui uma bicha de ficar no meu canto, trabalhar no meu canto, porque, primeiramente, o homem não vai parar onde tem uma, duas, três trans. Então eu sempre procurei ficar no meu canto, destacada, para ganhar meu dinheiro, fazer a minha meta e pronto, entendeu? Sempre fui assim. Por isso que muitas bichas falavam assim, a Paula é nojenta, a Paula bate carão pra gente, a Paula não fala com ninguém. Não, eu falava com todo mundo, respeitava todo mundo, mas eu não era de ficar envolvida no meio de bicha, gente. Isso aí, se elas quiserem falar, pode falar, eu era de ficar no meu canto para trabalhar. Então, esse foi o babado da Morango. Eu acho que foi o marido dessa cafetina que ela se envolveu, que a cafetina mandou matar ela. Outro caso que aconteceu, assim, que foi muito traumático para mim, porque eu praticamente presenciei, né? Presenciei isso. Eu morava em Goiânia, né, na casa da cafetina, que fez o babado comigo, que eu já falei várias vezes. E tava eu e a minha filha, que é a única bicha que eu digo que é minha filha, né, que foi a Gabriela. Porque a Gabriela, tipo assim, ela chegou na casa da finada Linda e ela era bem novinha, não sabia de nada, gente, não sabia de nada. E geralmente, quando as bichas chegam na casa das cafetinas e são bem novinhas, estão ainda em processo de transição, as outras travestis fazem maldade, elas fazem máfia. Então, assim, é todo um meio mafioso mesmo, entendeu? E quando a Gabriela chegou, tadinha, ela não era tão belíssima. Hoje em dia tá linda, belíssima. Que orgulho que eu tenho dela. Tá na Europa, já veio me visitar, veio pro meu aniversário, se eu não me engano, de 31 anos, ou de 32, ela veio, a gente se fala direto. Então, quando ela chegou na casa da finada Linda, ela era bem novinha, assim, não sabia de nada. Então, assim, praticamente ela andava comigo 24 horas. E eu ensinava tudo pra ela. Mas aí o que aconteceu? Eu tava na rua com ela trabalhando, e na casa dessa cafetina a gente só podia entrar depois das 6 da manhã. Porque a gente tinha que fazer a meta, né? Que ela estipulava. E tava eu e ela trabalhando no final de semana. E ela trabalhava perto de mim, eu ensinei tudo pra ela. E a gente tava trabalhando à noite, já era de madrugada, bem tarde. Já era tipo umas 4, 5 horas da manhã. E aí a gente pegou e falou, fizemos um cliente e ficamos no motel na porta da onde a gente trabalhamos. Onde trabalhava, a gente sempre pegava um quarto pra gente descansar. Porque às vezes a gente estava cansado, a gente já tinha feito a meta da gente e a gente ia pro motel dormir, né? E dito e feito, a gente fez esse cliente que a gente pegou e fomos dormir no motel. Aí de repente a gente dorme, cochila um pouquinho, só escuta a campainha tocar do quarto. Aí era uma amiga da gente, que era atendente do motel. Ela falou assim: Olha, mataram várias amigas de vocês ali embaixo agora, deram vários tiros. Aí eu e a Gabriela começamos a se tremer toda, que a gente imaginava que, meu Deus, quem é? E a gente com medo de sair para ver o que tinha acontecido. Esperamos um pouco, de repente a gente escuta um monte de polícia, um monte de barulho de sirene, de ambulância. Gente, já estava quase amanhecendo, já era quase 6 horas da manhã. E aí eu peguei meu carro, a gente entrou no carro, descemos, gente, e tinha parado tudo estava fechado. Cheio de polícia, cheio de ambulância. E aí eu estacionei o carro e a gente começou a perguntar o que tinha acontecido e o dia já estava quase clareando. E aí dizem que mataram 3 trans. O policial falou pra gente. 3 travestis.
Ele falou assim, mataram 3 amigas de vocês. E aí a gente foi saber quem era em tudo. Gente, finada Monique, que ela era bem gordinha, feminina horrores, parecia uma porra. A finada Milena, que tinha acabado de começar também a vida, gente. Ela nem tinha silicone, nem tinha peito, nem tinha nada. E a finada Gabriela. Mataram as 3 juntas, de mão dadas. Você acredita? Na porta do motel embaixo da onde a gente trabalhava. Gente, foi uma coisa assim que parou Goiânia. Parou Goiânia. Esse lugar onde a gente trabalhava, a gente passou tempos e tempos e tempos sem querer trabalhar, com medo, com medo, com medo. E nesse caso foi conta de dívida da Monique. Porque a Monique, infelizmente, ela se envolvia com colocação, com droga. E aí ela estava jurada de morte pelos bofs que vendia, né, as coisas. E disse que já tinha muito tempo que esse bofe estava cobrando ela. E só trabalhava as 3 juntas, gente. Engraçado que trabalhava as 3 juntas. E aí aconteceu das 3 estarem juntas. E acho que por conta de queima de arquivo, terminou matando a Milena e a Gabriela junta, né? E aí fizeram as 3, né, se darem as mãos, ajoelharem e atiraram na cabeça das 3, gente. Foi uma execução, assim, terrível, terrível, terrível. E elas moravam na casa da Maxuri, que é uma bicha que tem casa de diário em Goiânia. Gente boa, gente finíssima, maravilhosa, gente, a Maxuri. E nessa época, gente, eu não sei o que aconteceu. Parece que a rua pesou. Pesou. Porque a gente não ganhava dinheiro durante mais ou menos 15, 20 dias. A rua ficou um medo, assim, a gente ficava com medo de entrar no carro dos clientes, porque, no entanto, a gente não sabia direito o que tinha acontecido, se elas tinham aprontado com algum cliente, o que era, se a gente ia ser a próxima. A gente fica com medo. E graças a Deus, nesses motéis onde a gente trabalhava, a gente não precisava entrar no carro do cliente para trabalhar. O cliente pegava a chave do motel e a gente entrava no motel, porque a gente trabalhava na porta dos motéis, ali na BR-153 em Goiânia. E aí, menina, a rua ficou pesada, os clientes rodavam, não paravam pra gente, porque via que a gente estava com medo. E nisso tudo, imagina, eu e a Gabriela e as meninas da casa da finada linda, né? Que a gente tinha que pagar diária, que a gente tinha que cumprir meta, tinha que trazer o dinheiro de uma forma ou de outra. Então foi mais ou menos uns 20 dias de muito medo, muito pânico, até a gente conseguir trabalhar e ganhar dinheiro. Eu até descia em outro lugar para ver se eu conseguia ganhar dinheiro, mas esse ponto não era tão legal. E foi isso, essas mortes que aconteceram das minhas amigas, gente. Que infelizmente, né, partiram dessa e faleceram, morreram, né? O meio da gente é um meio muito maldoso. Às vezes eu me pergunto assim comigo, gente, será que se eu estaria em pé? Se eu tivesse em pé, na verdade, será que eu estaria viva? Porque, gente, aconteceu tantas coisas ao longo desses 10 anos. Às vezes eu me pergunto, sabe? Quando eu perco sono, eu tenho muita ansiedade. E aí que eu fico de madrugada com meus pensamentos, sabe? Você é com você mesmo? Se é que vocês me entendem? Eu paro e fico pensando, gente, será como é que estaria a minha vida se eu estivesse em pé? Será que eu estaria rica, finíssima, porque eu era muito dedicada no trabalho? Será que eu ainda estaria viva? Passa essas coisas na minha cabeça. Mas eu acredito que se Deus permitiu que isso acontecesse é porque Ele tinha um propósito maior para mim. É nisso que eu tento acreditar, que eu acredito, entendeu, gente? Espero que vocês tenham gostado, não, né? Porque não tem como gostar de um vídeo triste desse. Mas espero que vocês entendam que é muito complicado no nosso meio, na nossa vida. Então, curte aí para me ajudar, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Se vocês não são inscritos, me segue também lá no Instagram, adoro conversar com vocês. @palamaia, tudo junto, Pala com 2A e Maia com 2A, viu? Vejo vocês até o próximo vídeo ou a próxima live. Um beijo, fica com Deus.